firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então Jeremias se enquadra no perfil de adorador contemplativo. É um tipo de profeta, é um tipo de crente que não precisa do momento místico de 2 horas para cultuar. Não, ele não depende claro, a gente gosta e é espiritual, é lindo, é maravilhoso. Perfil Jeremias, ele não precisa, ele não necessita que dissessem a ele: dê glória, adore, chore, sinta a Deus. Não, era normal ele olhar para a criação e ter vontade de adorar. Era adorador por contemplação. Ele olhava para a criação e dizia: aprendi mais uma. Ele olhava para outra coisa e dizia: essa é forte, eu vou anotar isso aqui. A vida do ministério dele dependia da visão dele. Era um camarada como aquele pregador inteligente que faz ilustração com aquilo que vê. Pega a sua caderneta, grava o áudio, ou faz como eu, apesar de estar sendo criticado, vai no bloco de notas e anota, pelo amor de Deus. Óbvio, porque você não vai confiar na sua mente, apesar de você depender totalmente do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não anula a mente de ninguém. Crer é também pensar. Então Jeremias registrava, porque aquilo que te marca pode fazer com que você marque uma geração. Então, para que Jeremias marcasse a sua geração, ele vai registrando aquilo que ele percebe, porque ele sabe que Deus fala o tempo todo, falta quem escute. Deus sempre está falando, irmão. Deus sempre está falando, de alguma forma ou de outra. Até seu silêncio é um brado. Que brado? Eu falo quando eu quiser. Então Deus está falando, até quando ele se cala. Ninguém manda em Deus, ninguém domina Deus. O cara escuta para depois reagir. O que é isso, irmão? É perfil Jeremias, perfil que reflete, perfil que anota, perfil que quer aprender. Porque tem uns crentes aí que prega o culto pega fogo, ele ouve a palavra, aí depois do culto ele, irmão, o negócio foi forte, foi manto, pulei que só, foi, rodou, rapaz, mas não entrei no manto. E a palavra? Foi mistério. Ou seja, entendeu nada, prestou atenção em nada. Jeremias era um camarada reflexível. A gente tem que crescer no conhecimento e na graça, no poder de Deus e nas Escrituras. E você que anda criticando o pentecostalismo, reformodinha, deixa eu te falar. Senta na tua cadeira, vai lá no teu escritóriozinho, para de olhar a internet, estuda a história das Assembleias de Deus, estude a história do pentecostalismo. Nós nascemos dentro de uma escola. Quando Atos 2 estava sendo exposto, uma moça disse: eu quero esse negócio de Atos 2. O professor orou por ela, ela ficou 3 dias falando em línguas estranhas. No 3º dia disseram: a língua que ela está falando é chinês. Ela disse: tu me manda para fazer obra missionária na China. Nascemos numa escola e sabemos o propósito dos dons espirituais. A gente também tem gente que pensa: baixa a bola, quem tá com essa bola toda não. A gente entende o que é refletir, a gente entende o que é pensar. A igreja pentecostal bíblica sabe do que eu estou falando aqui. Então perceba como Jeremias era contemplativo. Primeiro, e Deus disse a ele: eu vou falar com você só enquanto você observa. E ele está observando que o oleiro faz o vaso sobre as rodas. Ele observa que não é o oleiro que quebra o vaso, mas é o vaso que se quebra. E ele observa que apesar do vaso se quebrar, o oleiro não desiste do vaso que se quebrou, torna a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe parecia. Oh, meu Deus! Quando Jeremias está observando aquele processo, tá, entendi, legal, gostei, bonito. Aí Deus diz: assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. E o que Jeremias vê? O oleiro movimentando o barro, porque diz: fazia sua obra sobre as rodas. Ele movimenta com os pés e dá forma ao vaso com a mão. Então o vaso
passa pela experiência do pé do oleiro para ser moldado pela mão do oleiro. Jeremias está vendo que Israel tem que ter uma conexão, primeiro com os pés de Deus, humildade, para depois chegar às mãos de Deus, ser abençoado por esse Deus. Jeremias percebe o que eu e você precisamos também perceber. O quê? Porque o barro, enquanto é moldado pela mão do oleiro, com as pernas, ele gira a roda de baixo, o barro está aqui no meio, então o oleiro, com a mão, vai dando a forma ao vaso, e dentro do barro tem pequenas pedrinhas, cristalzinhos, mas o oleiro dá forma ao barro, mas aquelas pedrinhas, aqueles cristalzinhos, vai ferindo a mão do oleiro, mas o oleiro não abre mão do vaso. O sangue está descendo, mas o oleiro está dando forma ao vaso. Eu repito, o sangue estava descendo, mas o oleiro estava formando os vasos. Lá na cruz, enquanto o sangue descia, os vasos estavam sendo formados para serem cheios do Espírito. Oh, aleluia! Você não pode se esquecer que para que a igreja fosse formada, sangue na mão do oleiro, eu faço do jeito que eu quero, ainda que ele se quebre. Eu estou sentindo Deus aqui, escute o que eu vou lhe dizer. Olha o vaso murmurador. Eu estou na mão do oleiro, mas eu estou quebrado. Mas olha o vaso adorador. Eu estou quebrado, mas eu estou na mão do oleiro. Aleluia! E aí, meu irmão, o que o diabo faz? Ah, o vaso quebrou. Eu vou lá pegar o vaso. Mas o vaso está onde? Para de graça. O vaso está onde? Aí lá vem Satanás, o vaso quebrou, eu vou lá pegar o vaso. Aí ele vem aqui, Jesus faz assim. Cadê o vaso? Ele vem aqui, Jesus faz assim. Ele vem aqui, Jesus faz assim. Cadê esse vaso que mesmo quebrado eu não pego? Jesus diz, está na minha mão, e se está na minha mão, o maligno não lhe toca. É meu! O Espírito Santo está dizendo aqui: caiu, mas ainda é meu. Está triste, mas ainda é meu. Está quebrado, mas ainda é meu. Vera, e tu já está dando fruto? Eu sou a árvore da antecipação. Jeremias está relutante com a sua chamada. E Deus compara a amendoeira com a sua palavra. Deus compara a amendoeira com o seu caráter. E Deus compara a amendoeira com o ministério dele. Jeremias, ela é a árvore da antecipação? É. Então, pega essa. Só quem tem glória dá. E quem não dá, dá para ter. Versículo 5. Antes que eu te formasse, eu já conhecia você. Eu me antecipei. Capítulo 13, versículo 16. Dei glória ao Senhor antes que ele traga treva. Tem gente que só aprende a adorar na treva, mas tem crente que já adora para vencer a treva antes que ela chegue, porque ele se antecipa. Antes. Isso aqui é só para quem tem Bíblia. Quem não tem Bíblia, ninguém quer entender nada. Quem não lê Bíblia, está de fora. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Essa aqui é para crente que ora. Isaías 65, 24. E acontecerá que antes que clamem, eu já estarei respondendo. Eu já estarei respondendo. Eu já estarei. Deus é Deus da antecipação. Quantas pessoas me disseram: espera crescer para pregar. Se eu fosse esperar crescer para pregar,
Eu comecei logo, foi com 5 anos. Falava um monte de versículo, tinha nada a ver um com o outro. Mas era a Bíblia. Se antecipe. Eu vou esperar. Você é preguiça. Seja um caçador de problema. Chega lá no hospital, tem doente aí? A moça vai dizer. Deixa eu orar aí, moça. Caça problema. O que tem que tu tá atribulado? É que foi isso. Senta aqui que eu vou te falar o que, é que a Bíblia diz. Não espere púlpito, não espere microfone. Onde tiver alguém necessitado, ali está seu campo missionário. Antecipe as coisas. Vive na prostituição. Que Jesus ande comigo. Anda não. Vive no adultério fazendo campanha na prostituição. Jesus está comigo, eu vou vencer. Vai não, capeta está com você. Essa promessa aqui, estarei convosco todos os dias, é para crente que trabalha na obra, é para crente que quer ver o reino crescer, é para quem faz a obra de Deus, irmão. Texto tem que ter contexto. Então se você é preguiçoso e não faz nada, Deus não é com tu não. A presença ativa de Deus é para quem não é preguiçoso, para quem não é covarde, quem acredita no reino, quem investe no reino. Pastor, eu tenho umas 2 lições. 5 para as 9 eu te entrego. Amém. Essa você vai falar comigo. Diga amendoeira. Não, tu não vai gostar dessa, não vai. Amendoeira. Não esperava pelas outras árvores. Eu não tô aqui no lado do orgulho. Não, eu tô na ação. Pelo amor de Deus, olha o contexto da mensagem. Tipo assim, ó a amendoeira e a figueira. Figueira. Oi. Tá chegando a primavera, figueira. Deixa chegar. Espinheiro. Oi. Chegando a primavera, tem a parábola lá em Juízo, irmão, das árvores conversando, tá? Tem a parábola lá. Espinheiro, oi. Ó a primavera, deixa ela vir, oi. Vai agora não? Não, quando der eu vou. Deixa as coisas acontecer, deixa a vida me levar. Amendoeiro olhava pro lado do outro e dizia, tu não vai não? Vai não. Tu não vai orar não? Não, eu oro. Vai adorar não? Não, eu adoro. Vai ler Bíblia? Não, eu vou ler Bíblia. Eu tenho compromisso com Deus. Quem quer vem comigo, quem não quer ficar para trás, eu não vou ficar aqui. Eu vou avançar. Eu sinto a presença de Jesus e isso me dá autoridade para lhe dizer: tua família vai querer te parar, mas você não vai parar. Seus amigos vão querer te parar, mas você não vai parar.